Fala, povo abençoado, mais um encontro, mais uma lição, e hoje o título é o altar do holocausto. O texto áureo diz: cheguemos-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Hebreus capítulo 10, versículo 22. E Deus já está falando. Me permita clarificar uma revelação que está nesse texto áureo, que é uma revelação belíssima. O escritor de Hebreus, no capítulo 10, ele fala do maior privilégio que nós recebemos através da justificação de Cristo. Que privilégio é esse? O acesso direto ao santo lugar, a presença dele, sem precisar de um intermediário. Isso é maravilhoso. Agora, veja só. O fato de eu ter acesso não significa que eu posso me aproximar de qualquer maneira. Aí ele estabelece uma condição. O meu coração tem que ser um coração verdadeiro. Tem que ser um coração purificado, ou seja, sem engano, sem hipocrisia, sem falsidade. E como ele é aquele que sonda o coração, ele sabe perfeitamente o estado do nosso coração no momento em que nós estamos nos aproximando. E isso vai fazer toda a diferença, porque eu não quero apenas entrar no Santo dos Santos. Eu quero sair de lá com a minha provisão, com o meu milagre, com a minha bênção. Então ele diz, olha, pode vir, mas venha com o coração verdadeiro. Por que ele diz isso com o coração verdadeiro? Porque ele sabe perfeitamente que a condição do nosso coração será a condição da nossa vida. Ele sabe perfeitamente que as nossas atitudes são projeções do nosso coração. Então, se eu quero usufruir da bênção de entrar na presença dele e sair com o meu milagre, eu preciso urgentemente mudar o meu coração. E fica essa dica aí para você, no nome de Jesus. A leitura bíblica se encontra em Êxodo 27, versículo 1, versículo 2, versículo 6 e versículo 7, que diz: farás também o altar de madeira de cetim, 5 côvados será o comprimento, 5 côvados a largura, 3 côvados será a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos, e as suas pontas serão uma peça só, e cobrirá ela com bronze. Farás também varais para o altar, varais de madeira de cetim, e os cobrirá de cobre. E varais, e esses varais meterão nas suas argolas, de maneira que os varais estejam em ambos os lados quando for levado. Palavra do Senhor. Nós temos 3 objetivos hoje. Primeiro é conceituar o altar do holocausto. Segundo, é explicar as 4 pontas do altar e o sentido de redenção. E terceiro, é pontuar que o altar do holocausto é a imagem do Calvário. Vamos para o nosso primeiro tópico da lição, que é falar sobre o altar do holocausto. Meu irmão, o termo holocausto vem de um prefixo hebraico que significa ascendente ou aquilo que sobe. Nós o descrevemos como uma oferta consumida pelo fogo. No Antigo Testamento, a fumaça do holocausto, ela exalava um cheiro especial que subia pelos ares. Quando um ofertante entrava no pátio do tabernáculo, a primeira coisa que ele via era o altar, mais conhecido como o altar do holocausto. A palavra altar sugere a ideia de mesa levantada, visto que a imolação das vítimas do sacrifício dava-se em cima do altar. Então, ou seja, naquele lugar, o sangue de muitos sacrifícios eram derramado pelo pecado do povo. Quando fala da mesa levantada, me faz lembrar também que Jesus foi levantado na cruz, o seu altar. Desde então, ele subiu aos céus e está acima de todos os homens, como diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 30 ao 34. Olha que detalhe interessantíssimo. Outro detalhe do primeiro tópico é o modelo do altar e os seus materiais. A forma do altar era quadrada, ou seja,
A mensagem de redenção, ela deveria alcançar os 4 cantos do mundo. O interior do altar, era produzido com madeira de acácia, revestida com uma grossa camada de bronze ou cobre. O altar media 2,25 de largura, mais 1,35 de altura. Ele tinha uma base alta e apresentava 4 cantos com 4 pontas em forma de chifre. Isso ajudava o sacerdote na ministração da cerimônia, porque eles pegavam o animal e amarravam o animal em um desses chifres para em seguida o animal ser sacrificado. Tão logo o pecador passasse pela porta principal do pátio, ele teria que passar por alguns metros de distância até o altar do holocausto. Assim, por meio do sacerdote, o pecador apresentaria sua oferta de sacrifício ao Senhor. Agora, existem detalhes que também são muito bacanas nesse primeiro tópico, que é o modelo estrutural do altar. Ele vai nos apresentar alguns símbolos preciosíssimos acerca do sacrifício vicário de Jesus. E o primeiro símbolo que o altar apresenta é um caminho de salvação para o pecador. No altar do holocausto, amados, o pecador tinha os seus pecados expiados. Aqui, o Calvário de Cristo tem um significado também muito especial. Porque o Cordeiro de Deus, ele se fez oferta para a expiação de toda a culpa do pecador. Ele é o que a Bíblia diz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim o nosso Senhor suportou no meu lugar e no seu lugar o juízo de Deus sobre o nosso pecado, fazendo-se pecado no nosso lugar, como diz Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si. Contudo, nós consideramos como aflito, feridos de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca, como cordeiro foi levado até o matadouro. Meu irmão, o que eu preciso diante dessa verdade poderosíssima é ter confiança na suficiência do sacrifício de Jesus. Todo o acontecimento histórico e espiritual é relevante em Cristo. Examinar isso em nosso coração de maneira sincera, é claro, implicará nossa eternidade. O outro símbolo que o altar nos mostra é o símbolo de poder, autoridade e proteção. Por quê? Na Bíblia, os chifres têm justamente essa simbologia, Representa isso, autoridade, poder e proteção. Essa simbologia estava presente no altar do holocausto. Nos lembrava o mesmo poder, ou seja, nos lembra, o mesmo poder, a mesma autoridade e a mesma proteção que o Senhor revelou no Calvário. Jesus Cristo é a luz do mundo, é poderoso para salvar todo o pecador. Aleluia! No nosso segundo tópico, nós vamos falar sobre as 4 pontas do altar e o sentido de redenção. Amados, o Antigo Testamento ele apresenta uma linguagem que prefigura coisas e experiências presentes no Novo Testamento. De modo geral, a imagem das 4 pontas do altar do holocausto apresenta-se nessa perspectiva quando nós analisamos o sentido de redenção contida nelas. Então, o primeiro é as 4 pontas e a propiciação. O ato de fazer propiciação, segundo o dicionário, é tentar obter de alguém sua boa vontade, torná-lo favorável, aplacar sua ira com sacrifício. Na Escritura, o sangue do sacrifício era de um animal inocente.
Quando o sacerdote imolava o animal e retirava-lhe o sangue no altar de 4 pontas, e com esse gesto ele apresentava a oferta pelo pecado do povo. Isso é uma propiciação, ou seja, um modo de readquirir o favor de Deus. O evento era uma ação para apaziguar a ira de Deus, a fim de que a sua justiça e a sua santidade fossem satisfeitas e proporcionasse um perdão eficaz ao pecador. As 4 pontas do altar do holocausto rememoram a morte de Cristo como propiciação provida por Deus para cobrir o nosso pecado e manifestar também a justiça divina. O Senhor, como disse Isaías 53, tomou sobre si o nosso pecado e revelou naquele ato a graciosidade do Pai, a graça poderosa do Deus Todo-Poderoso. Segundo, as 4 pontas também revela a substituição. Levítico 16, você vai ver muito sobre a substituição. Ele narra que um sacerdote, ou seja, um sumo sacerdote, ou o sumo sacerdote Arão, colocava a mão sobre a cabeça do animal para sacrificá-lo. Esse animal devia ser um macho sem defeito. Posteriormente, o sumo sacerdote confessava os pecados e as faltas do pecador arrependido a partir da oferta apresentada no altar do holocausto com 4 pontos. Logo, a oferta tomava o lugar do pecador. Olha que coisa interessante. Foi exatamente isso que Jesus fez na cruz do Calvário, no Calvário. Ele se ofereceu voluntariamente em nosso lugar. Na pessoa de Jesus Cristo, a nossa pena foi cumprida plenamente, meu irmão, e glória a Deus por isso. Terceiro, as 4 pontas e a reconciliação. O altar era símbolo da reconciliação de Deus com o povo de Israel. Ali, uma vítima inocente era completamente queimada e consumida, restando apenas o sangue que era colocado numa pequena vasilha e caminhado ao lugar santíssimo, a qual depois era aspergido sobre o propiciatório. Esse rito nos leva à cruz como o único lugar onde Deus se encontra com o pecador. Olha que maravilha! A fim de que perdoá-lo, a fim de que reconciliá-lo mediante o sangue da expiação. Na cruz, o Cordeiro inocente pagou a minha dívida e a sua dívida. Por isso, nós podemos dizer, Deus estava com Cristo, reconciliando consigo o mundo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. E quarto, as 4 pontas e a redenção. A ideia que a palavra nos dá é da libertação da prisão do pecado. Logo, a redenção é o pagamento de um preço pelo resgate de uma pessoa. O preço, a morte de Cristo na cruz, como diz Mateus 20, 28, Atos 20, 28, Gálatas 3, 13, 1 Timóteo capítulo 2, 1 de Pedro capítulo 1. Aqui é importante ressaltar que o termo redimir aparece na língua grega, com o significado de comprar e tirar fora do mercado. Uma expressão retirada do comércio de escravo, ou seja, resgatar de uma vez por toda a pessoa da escravidão. Foi isso que Jesus fez por mim e por você, meu irmão. Ele nos libertou de vez da escravidão do pecado. De vez, Romanos 6, versículo 22. Então, redenção é o pagamento de um preço pelo resgate de uma pessoa. Não podemos esquecer que o preço foi a morte de Cristo na cruz. No terceiro tópico da nossa lição, nós vamos falar sobre o altar do holocausto, que é justamente a imagem do Calvário. Você tem que ficar ligado, porque nós não fugimos dos objetivos da lição, e nem podemos. Senão nós não vamos concluir a nossa lição dentro do tempo determinado. Ok, irmãos? Vamos lá. Primeiro, o que nós vamos ver a respeito do altar, que era um lugar de sacrifício, que era um lugar de punição do pecado e que era um lugar também da expiação.
esperança. Olha que coisa extraordinária. Cristo também foi sacrificado, Cristo também puniu o pecado e Cristo também é a nossa esperança, como diz o apóstolo Paulo. Então vamos começar pelo lugar do sacrifício. No altar do holocausto, como nós já vimos, anteriormente, a vítima inocente era sacrificada no lugar do pecador. O pecador levava o seu animal e o seu animal era sacrificado no seu lugar. Segundo a doutrina do Antigo Testamento, confirmada no Novo, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem sangue, ou seja, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, como diz Hebreus capítulo 9:2. O lugar em que foi cumprido de uma vez por todas tal realidade, meu irmão, foi no Calvário, Hebreus capítulo 9, 27 e 28. Nele, o Cordeiro de Deus, o Filho unigênito, foi sacrificado por amor a nós. Olha que amor lindo, que amor extraordinário, magnífico. Segundo, o altar também foi o lugar de punição do pecado. O altar do holocausto, ele denota que todo ato pecaminoso deveria ser punido. A santidade de Deus e a sua justiça não deixam o pecado sem punição. Infelizmente, meu irmão, nos tempos atuais, muitos não gostam de ouvir acerca da malignidade, da gravidade do pecado e também não gostam de ouvir sobre a ira de Deus. Infelizmente, por não se falar sobre o pecado, é que nós temos visto aí as coisas acontecendo dentro da casa do Senhor. Então, é preciso afirmar que, semelhantemente ao altar do holocausto, o Calvário foi o lugar de punição do pecado de toda a humanidade. Na cruz, Deus libertou-nos do pecado e proveu-nos a eficaz salvação em Cristo. A Escritura, ela diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo falou aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. E também o altar fala do lugar da esperança. A obra no Calvário foi muito superior e mais ampla do que a do holocausto, porque ali o pecador arrependido, ele ressuscita para uma nova vida. O que diz Paulo aos Coríntios, capítulo 5:17. Eu vou ler aqui. 5:17, que diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A obra do Calvário nos traz um chamado à ressurreição, amado. Nossa vida manifesta agora todo o refrigério do Evangelho e da ação do Espírito Santo em nós. Por isso, o Calvário é um lugar de esperança. Assim como o nosso Jesus. Jesus é a única esperança, não existe outra. Olha que detalhe magnífico. Então, no altar do holocausto, que é a imagem do Calvário, ele vai lembrar o lugar do sacrifício, vai lembrar o lugar da punição do pecado e vai lembrar também o lugar da esperança. Eu quero hoje concluir a nossa lição, irmão, dizendo assim, que o altar do sacrifício, ele é, na verdade, o próprio Calvário do Senhor Jesus Cristo. Cristo, ele foi, ou seja, ele é a oferta suficiente e eficaz para a expiação completa da nossa culpa. Em Cristo somos redimidos. Portanto, prestemos ao Senhor um verdadeiro sacrifício de louvor. Não se esqueça disso. No nome de Jesus, e que Deus, ele te abençoe. Até o próximo encontro.